Eu acho os técnicos brasileiros ultrapassados uma questão muito generalista. Sim. Aí você vai dizer os técnicos europeus. E quais? Os ingleses? Desde 1992, um técnico inglês não ganha o campeonato inglês. O último foi o Howard Wilkinson pelo Leeds United em 92. Olha só. Mas ingleses não são europeus? Mesmo com o Brexit, eles são europeus. A ilha não está no continente, mas está na Europa. Então, essa generalização, ela faz um mal desgraçado. Eu acho que está na hora da gente perguntar o que é essa palavra ultrapassado. Eu acho que a gente não tem que fugir da discussão, não. Mas então, ok, vamos lá. Que tipo de treinamento o Klopp faz e que tipo de treinamento o Cuca realiza? Porque tem uma parte da nossa cultura, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar de novo, ultrapassada. Qual é essa parte? A gente continua mudando o técnico a cada fim de semana. São 29 mudanças no campeonato do ano passado, são 10 neste ano aqui, em menos de um turno. Na Inglaterra, o campeonato inteiro foram 7 da última vez. Isso não está ultrapassado? Isso não interfere no trabalho de técnicos brasileiros e estrangeiros que passaram por aqui e não deram certo? Como Gareca, como Paulo Bento, como Passarella, para citar 3 casos de técnicos de Copa do Mundo. Sim ou não, PVC? Não acho que, generalizando, não. Os técnicos brasileiros, todos, não. Agora, se você for pontualmente, a gente pode discutir melhor. Eu vou na linha do PVC, eu acho que não dá para generalizar. Vem uma geração jovens aí de treinadores com ideias avançadas, são estudiosos. Agora, eu acho o seguinte, são os técnicos que estariam ultrapassados ou são os jogadores que estão aqui no Brasil que estão ultrapassados, né? Porque os técnicos de lá também, olha os elencos que tem Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique. Então também fica mais fácil para os treinadores de lá, né? Então eu acho o seguinte, o jogador vai para lá, faz o que os técnicos mandam, respeitam a estratégia, as funções. E aqui não. Se você pega pesado, ó, o que está acontecendo no Cruzeiro? Você pega pesado, tem jogador que tira o pé e derruba o treinador. Aí a culpa é só do treinador? Não, é da estrutura, que vem de cima para baixo, né? Então, julgar treinadores só por isso, eu acho injusto. Até porque você julgar uma classe toda, não dá. Você tem que discutir individualmente, né? Que técnico está ultrapassado e que técnico não está ultrapassado. Eu acho que é injusto. Eu votaria não, pela maioria dos treinadores brasileiros que não tem as mesmas condições que se tem na Europa, por exemplo. Agora, o ponto é claro que enriquece. Ontem eu fiquei listando, no debate final, falei muito sobre isso. Se você for buscar, na história do Campeonato Brasileiro, só um técnico, o Carlos Volante argentino, foi campeão brasileiro e dirigiu um jogo do Bahia só. O técnico era o Geninho, que foi jogador do Botafogo, dirigiu o Bahia o campeonato inteiro, na final foi o Volante. Mas se você pegar a história do Rio-São Paulo, por exemplo, dos 5 primeiros campeões, 3 foram treinados por técnicos estrangeiros. O Humberto Cabelli no Palestra Itália em 33 era italiano. Aí depois, o Rio-São Paulo só voltou em 50, em 51 o Palmeiras foi campeão, com Ventura Cambon, uruguaio. Em 52 a Portuguesa foi campeã, com Jim Lopes, argentino. E quantos técnicos estrangeiros passaram nos últimos 15 anos de pontos corridos aqui no Brasil? Lothar Matheus, Miguel Angel Portugal, Jorge Fossati, Diego Aguirre por 3 clubes diferentes, Paulo Bento, Ricardo Gareca, Daniel Passarella, Balsa, Edgardo Balsa, Juan Carlos Osório, Rueda. Reinaldo Rueda. Então, falando assim, de primeira. Então, nós estamos falando de um momento em que tem 2 técnicos muito especiais no futebol brasileiro, fazendo trabalhos excelentes. Que bom! Agora, não é porque você tem que pegar todo o resto e jogar no lixo. O Mano Menezes está ultrapassado, estudou na Universidade do Porto ano retrasado. Teve perto de acertar, teve conversas com o Porto. Ele tem um outro estilo. Eu acho que a gente precisa discutir e melhorar a nossa capacidade de conversa. Porque assim, vamos detalhar os métodos de treinamento do Jorge Jesus e do Sampaoli. É muito bom que se faça isso. Eu me convido a assistir uma sessão de treinos, porque a gente não assiste treino. Nem do Filipão, nem do Jorge Jesus, nem do Sampaoli, nem do Mano.
que é uma questão de filosofia. Se você voltar no tempo, como gosta o meu querido mestre PVC, até os anos 70, anos 80, o Brasil atacava e a Europa se defendia, né? Então, o que eram os treinadores? Por que mudou tanto? Porque a Europa passou a copiar o modelo brasileiro e o modelo brasileiro e o Brasil começou a copiar o modelo europeu. Houve uma inversão de valores. Eu lembro da época em que o jogador europeu era cintura dura, não conseguia fazer uma jogada, era só bola aérea, né? Principalmente no futebol inglês. Isso mudou, né? Mudou completamente. Eu acho uma questão de filosofia. A gente tem que resgatar a essência do futebol brasileiro, que o Pepe Guardiola aproveitou muito bem, fez o time do Barcelona, né? Então eu acho que é esse tipo de filosofia que está atrapalhando os treinadores brasileiros. Nós deixamos de ser um time ofensivo, né? Uma escola ofensiva, para ser uma escola defensiva. Usar a linguagem da molecada hoje, uma escola reativa, né? Então, eu acho que a gente precisava voltar às nossas origens, atacar mais, acreditar mais, sem esquecer o coletivo, né? Você, para atacar, precisa ter a bola nos seus pés. Então você tem que recuperar a posse de bola o mais rápido possível e com a bola nos pés jogar como o Brasil sempre jogou. E como a Europa faz. Por isso essa diferença monstruosa que pouca gente consegue enxergar. Na hashtag Giro Fox você participa dessa discussão que o PVC e o José Eduardo Savoy estão trazendo, né? E também pode mandar o seu vídeo no nosso WhatsApp, a quentinha da galera. É isso aí, e a gente vai continuar nessa discussão aqui, porque hoje foi tema, claro, na entrevista coletiva do Cuca, técnico do São Paulo. E ele falou sobre essa declaração do Jorge Jesus. Tem muito a se evoluir, todos nós técnicos brasileiros, isso aí vira e mexe, é falado, já ultrapassou, agora é a hora dos novos, enfim. É uma questão que eu prefiro ficar fora, mas eu não me sinto em forma alguma ultrapassado. Eu sigo tudo que é jogo, eu sigo tudo que é treinamento. Se você pegar um treinamento meu ou de qualquer outro treinador brasileiro, ou da maioria, e comparar com os treinamentos que se tem lá fora, você não vai ver diferença. Hoje é tudo online, né? É tudo interligado. Você tenta jogar quanto mais próximo possível, você tenta fazer as coisas diferentes. O que muda em relação a um treinador e outro são estratégias. O Jorge Jesus, eu vejo que ele tem hoje, por mérito dele, mas por muito mérito do Flamengo em geral, um baita de um time. Se for ver, os 11 que jogam são um nível seleção. O Tuca já trabalhou em momentos melhores e piores. Um dos times mais espetaculares que eu vi nos últimos 15 anos foi o Botafogo de 2007, que era o carrossel dele, jogava num 3-4-3, movimentava constantemente. Ele tenta fazer a movimentação constante. O Palmeiras de 2016, campeão com o melhor ataque, era um time que tinha coisas modernas, ainda que fosse acusado de jogar lateral na grande área, coisa que a gente elogiou quando o Stoke City fazia isso com o Dillard na Premier League. O Stoke City é um time que tem menos recursos. Sim, é exatamente esse o ponto que o Savoia tocou agora há pouco. Por que nos anos 70, 80, começo dos 90, a América do Sul atacava e a Europa, nos confrontos com os sul-americanos, defendia? Porque até 1996, o limite de estrangeiros, com perdão da redundância, limitava a contratação dos melhores jogadores do mundo. E a partir de 96, basta você ter um passaporte português ou italiano ou espanhol, que a Europa vai contratar os principais jogadores do planeta. E resta para os clubes brasileiros ter, muitas vezes, jogadores que não têm mercado na Europa. Então você começa a trabalhar com jogadores que não têm a mesma qualidade, os cinturas duras, que antes jogavam na Europa. Álvaro Loureiro, CT Ninho do Urubu, com informações do Flamengo, Álvaro. É isso, Jackson. O Flamengo que está esperando o retorno dos jogadores que estavam servindo as suas seleções. O Beryl, que não é titular desse time, mas Bruno Henrique e Arrascaeta são super titulares dessa equipe do Jorge Jesus. O pessoal está sendo aguardado na manhã dessa quinta-feira aqui no CT Ninho do Urubu. Até por isso, a atividade de amanhã foi transferida para o período da tarde.
Então o pessoal chega com tranquilidade, se prepara e já treina com o grupo amanhã à tarde. Além deles, o Rodrigo Caio, que também é titular, estava suspenso no último jogo, está à disposição do técnico Jorge Jesus. A gente vê muito pouco dos treinamentos. Hoje, por exemplo, deu para notar que o técnico português deu uma atenção especial ao sistema defensivo, né? Ele reuniu ali goleiros, zagueiros e laterais, fez um trabalho à parte e não permitiu imagens dessa atividade, o que nos leva a crer que ele está preparando algo de diferente, uma estratégia para tentar parar o Santos do Sampaoli, que também é um time bastante ofensivo, pessoal. Legal, valeu, Álvaro Loureiro. Olha aí, ó, imagens de hoje pela manhã, né, no treinamento do Flamengo. Olha o Gabigol aí, ó, tá em grande fase o Gabigol.